Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Só quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. É muito bom nós estarmos reunidos na casa do Senhor e podermos sentir a presença dEle nesse lugar. Nosso culto de doutrina, nessa sexta-feira. E Deus me deu uma palavra essa tarde, que acredito eu que Deus administrar muito ao nosso coração essa noite, amém? Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro dos Juízes. Enquanto os irmãos localizam, eu quero louvar a Deus pelos irmãos que nos visitam. O irmão Mariano, a irmã Tatiana, a Daniela, a Vitória, o Mateus, toda a família ali do irmão Mariano, da irmã Tatiane, e também o Daniel, meu amigo, e a sua namorada Adriele. A Adriele está ali atrás. Os irmãos estão felizes de receber os irmãos que nos visitam. Diga assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Juízes capítulo de número 19. Vamos, nesse culto de doutrina, ler um texto muito não lido pelos crentes. Vamos estudar essa noite sobre o levita e a cucumbina. É um texto muito não acessível aos crentes, à igreja, e nós iremos meditar nele essa noite, amém? Juízes capítulo de número 19, do versículo de número 22 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: mas quando já estava alegres, homens imorais ou homens perversos rodearam a casa batendo a porta, e falaram, dirigindo-se ao ancião, dono da casa, dizendo: tira o homem que entrou em tua casa, para que nós viemos conhecê-lo, para que nós viemos ter relações com ele. E o dono da casa saiu a ter com aqueles homens, e lhes disse: não, meus irmãos, não que vocês cometeis tal grande mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais essa maldade. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina deste homem. Eu as trarei agora para fora, humilhai-as e fazei com elas o que bem lhe parecer, mas não façai mal a este homem. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir o ancião, e pegando a concubina, fizeram-a sair, e eles as conheceram, e abusaram dela durante toda a noite até a manhã, e a deixaram quando o dia já amanhecia. E quando já amanhecia, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde seu senhor estava hospedado, porque já nascia o dia. E levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa e saiu para seguir o seu percurso, para seguir o seu caminho. E eis que a sua concubina estava estirada diante da porta da casa, com as mãos sobre o limiar, e lhe disse: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. E o varão, o homem, o levita, se levantou, colocou a mulher sobre um jumento e partiu para a sua terra. E quando chegou em sua casa, tomou um cutelo e pegou a concubina e partiu seu corpo em 12 pedaços, e enviou por todo o território de Israel. E todos que viam aquilo diziam: jamais se fez isso, nem se viu tal coisa, desde o tempo em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Poderei isto? Consultai, falai o que decidires. Em outras traduções está dizendo: e agora o que faremos? Diga comigo: e agora o que faremos?
Você pode dar glória a Deus sentando, glorificando o nome de Jesus? Pastor, que texto é esse? É culto de doutrina. E qual lição, ou quais as lições que nós podemos extrair desse texto? Nós vemos aqui que esse texto, essa narrativa, está registrada no tempo dos juízes. E o tempo dos juízes, a teologia define, principalmente a teologia sistemática, que é o período sombrio, o período sombrio bíblico, ou o período sombrio de toda a história, porque toda a história está pautada nos relatos bíblicos, no que o Senhor da Bíblia fez, no que o Senhor da Bíblia realizou, no que o Senhor da Bíblia fez com que viesse a existir, ou que viesse vir à tona. Então toda existência por si só, ela está baseada no que a Bíblia diz. Toda existência está baseada no que a Bíblia é. Toda existência está baseada no que o Deus da Bíblia fez, no que o Deus da Bíblia faz, no que o Deus da Bíblia ainda há de fazer. Então o período dos juízes é conhecido como o período sombrio. E esse ocorrido ao qual nós lemos aqui, Juízes capítulo de número 9, vai dar-se início a uma guerra civil, a uma guerra de tão veracidade nos dias dos juízes, que teve a capacidade de dividir as 12 tribos, 11 tribos contra uma única tribo. A única tribo que foi afrontada pelas 11, que ficou de lado, ou que desafiou as 11, ou seja, a casa de Jacó, os filhos de Jacó foram divididos. A única tribo que foi oposta às 11, ou os 11 filhos de Jacó, foi a tribo de Benjamim. É tanto que quando você lê o livro de Juízes capítulo de número 20, está falando sobre a tribo de Benjamim. Em Juízes capítulo de número 20, versículo 16, está falando que havia homens habilidosos, canhotos, benjamitas, que miravam ou usavam uma fonda, lançavam pedras com uma fonda, e miravam em um fio de cabelo e não erravam. Aqui em Juízes capítulo de número 19, se inicia uma guerra civil, uma guerra na nação, uma guerra entre o povo de Deus, o povo que Deus havia salvado na terra do Egito. Houve atrocidades nos dias dos juízes, houve mortes nos dias dos juízes, houve pecados obscuros nos dias dos juízes. É tanto que nós iremos ver a tão frase famosa quando se inicia alguns capítulos do livro de Juízes, dizendo: e os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. E Deus levanta um suscitador, um libertador. É nesse tempo dos juízes que Deus levanta homens iletrados, homens leigos, para liderar o seu povo. É tempo em que a nação de Israel não tem rei. Deus levanta profetisas, Deus levanta profetas, Deus levanta pastores de ovelhas, Deus levanta boieiros, Deus levanta homens camponeses, homens da agricultura. E diz que assim Deus vai liderando o seu povo. Diz assim que Deus vai exercendo a sua soberania sobre o seu povo. É o tempo dos juízes. Não tem rei sobre a nação. Quem governa o povo é Deus. Quem dá direção ao povo é Deus. No tempo dos juízes, por mais que o pecado fosse grande para com Deus, Deus levanta os pequenos para liderar um grande povo, para liderar as províncias, os vilarejos, as tribos. E Deus levanta homens pequenos, como ele levantou Gideão, Eude, Débora, Otniel. Diz que ele levanta Jefité. E diz que Deus levanta sempre homens e mulheres pequenas, homens e mulheres do anonimato, para que a glória de Deus não seja ofuscada.
A nação de Israel não tem rei aqui na terra, mas os filhos de Israel sabem que quem lidera aqueles homens a qual está orientando, os juízes que estão regendo o povo, é o Deus que está acima do povo, é o Deus que está acima dos juízes, é o Deus que está acima dos reis da época dos juízes. Ou seja, o povo de Deus não deixa de ser governado. Por mais que o tempo seja obscuro, por mais que o tempo seja sombrio nos dias dos juízes, Deus ainda tinha o controle do seu povo. E isso também nós sabemos que agora, nesse ano de 2020, o mundo é pecaminoso, o mundo é obscuro, o mundo é mau. Os filhos de Israel, os filhos de Abraão, os filhos da promessa, continuam pecando contra o Deus que é vivo e poderoso, mas Deus ainda continua sendo dono do seu povo. Deus ainda continua sendo soberano do seu povo. Deus ainda não perdeu o controle do seu povo. Essa noite eu queria que você levantasse a mão, se você tem convicção de que você faz parte do povo de Deus. Deus ainda não perdeu o controle da tua vida. Deus ainda não perdeu as estribeiras da tua vida. Você ainda é propriedade particular, exclusiva de Deus. Você é menina dos olhos de Deus, e você tem um dono. Você tem aquele que te domina. Você tem aquele que é o teu Senhor. Você tem um rei sobre a sua vida. Nós temos um rei sobre a nossa vida. E nós vemos aqui em um período tão sombrio. A gente muito se prega sobre Gideão, Meude, Sangar, Otoniel, Gideão, Sansão, os juízes, Débora. Eu mesmo prego muito. Mas nós vemos esse paralelo. Pastor, por que aqui tem um capítulo 19 de Juízes? E por que aqui tem um 20 do capítulo de Juízes? O capítulo 19 de Juízes é a introdução do capítulo 20. É onde se inicia a guerra civil dos benjamitas contra os filhos de Israel. E nós vemos aqui que tudo começa com um levita que tinha uma concubina. Talvez nós poderíamos dar um tema a essa mensagem aqui essa noite, como um homem de Deus que fez algumas escolhas erradas. Diga-se comigo, um homem de Deus que fez algumas escolhas erradas. É o tema dessa mensagem. E nós sabemos que assim como as escolhas certas que nós fazemos, todas as escolhas certas que nós fazemos hoje no meio do percurso, no meio da jornada que eu estou com Cristo, no meio do translado que eu estou com Cristo, todas as escolhas certas que eu tomo no meio dessa trajetória, elas podem abençoar a minha vida ou me dar a recompensa no final da jornada. É bem verdade que as más escolhas que eu faço no decorrer do percurso, elas podem me atrapalhar de eu alcançar as bênçãos que está me esperando no final da caminhada. Foi isso que aconteceu com esse levita. A história você sabe, diz que é um levita que tem uma concubina. E a origem de concubina, de onde é que vem, pastor? Os homens daquela época, do período patriarcal, também no tempo dos juízes, eles tinham por direito, fazia parte da lei mosaica, casar-se, ter 1, 2, 3, 4, 5 esposas, dependendo das condições que ele tinha de sustentar todas elas. No mundo hoje nós sabemos que tem 1, tem 2, tem 3, mas é pecado. No tempo patriarcal, no tempo da lei, no tempo a qual Deus não havia se revelado como graça, seu Filho Jesus havia não ainda vindo ao mundo, morrido, ressuscitado dos mortos, tragado a morte, tragado ali a vitória, levado cativo, o cativeiro. Agora no período da graça nós sabemos que Ele nos abriu os olhos, e todas as escamas caíram dos nossos olhos. Nós sabemos a diferença do bem e do mal. O que acontece no Antigo Testamento é que Deus
não levou em consideração, como diz a Bíblia, o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância à luz da Bíblia, pastor? Ignorância é o tempo a qual eu não conheço Deus, ou principalmente Jesus manifestado. Quando eu não conheço Deus ou Jesus manifestado, ou Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, é o que nós chamamos de período de tempo da ignorância. Mas você que está aqui, você é agraciado, Deus lhe visitou com graça. Eu poderia ter nascido atrás, eu poderia ter nascido muito lá atrás, você também, mas quando Deus planejou a existência do mundo, Ele disse: não, Ele vai nascer no tempo que eu determinei, Ele vai nascer na hora que eu planejei para que Ele nasça, para que ela nasça. E agora nós vivemos aqui o que eu falei semana passada, no período da graça. Você está no período a qual Deus quis que você existisse. Tem gente que chega para a gente às vezes e: pastor, eu não deveria ter nascido, pastor, eu não presto para ser crente, pastor, eu não presto nem para ter ar nos meus pulmões para que eu respire, pastor, eu não sei porque Deus me fez existir, eu não sei porque Deus me colocou nessa família, meu pai é assim, minha mãe é assim. Eu queria que você alegrasse seu coração, filho. Foi a graça de Deus que fez com que você existisse, foi a graça de Deus que fez com que você viesse à tona, a graça de Deus fez com que você fosse gerado no ventre da tua mãe. A palavra diz: antes que tu ainda não era, eu te escolhi, eu te separei, eu te constituí. Assim como ele disse para Jeremias como profeta: eu mexi nas entranhas de tua mãe, eu mexi nas entranhas de teu pai. Foi Deus que nos fez existir, foi Deus que criou essa igreja, foi Deus que criou teu pai, por mais ruim que ele seja, foi Deus que criou tua mãe, por mais incrédula que ela seja, foi Deus que fez com que você estivesse aqui essa noite, tomasse posse dessa verdade. Você está no tempo da graça, e Deus te concedeu graça. Você respira, é pela graça. Você dá aleluia que essa noite é pela graça. Você congrega, é pela graça. Você confia em Deus, é pela graça. Você espera Jesus voltar, é pela graça. Cutuca quem está do teu lado e diga assim para ele: é pela graça, é pela graça. E nós vemos aqui que o levita tem uma concubina. As concubinas eram alcançadas quando um homem vencia, ou um rei, um general, vencia uma guerra, e após vencer a guerra, ele tinha por direito ficar com as mulheres. Dá-se aí a origem das concubinas. Eram escravas, faziam parte dos despojos de uma vitória conquistada em meio àquele que havia perdido. Concubina também se transformava em concubina antes de ser, quando seu pai não tinha condições de pagar uma dívida feita, o pai vendia a filha como escrava para um senhor a qual ele estava devendo, e agora a moça, a virgem, se tornava concubina daquele que havia perdoado a dívida. Concubina também poderia se dar a um homem de muitas posses, e o outro tinha muitas donzelas, e dizia para o amigo de muitas posses, e dizia: leva essa moça para ti, será útil para a tua casa. Concubina. Só que quando nós lemos aqui capítulo de número 19, nós vemos que esse levita, ele tem sua concubina, ele ama sua concubina, ele ama sua esposa. Só que diz que ele é traído pela concubina. A concubina é infiel, está com um par de gaia nele, como diz o cearense. E diz que o levita volta para casa, volta para sua terra. Leia comigo o que diz o versículo de número 2. E sua concubina lhe foi infiel, e foi embora para a casa de seu pai, lá para Belém de Judá, e esteve lá na casa de seu pai por 4 meses. 3. Porém seu marido se levantou, o levita, e seguiu para falar de maneira amorosamente, e fazê-la retornar para sua casa.
levando consigo um criado e um par de asnos e um par de jumentos. E ela o fez entrar na casa de seu pai. Vamos ler o 4 para que você entenda. O pai da moça, quando viu o levita, o seu genro, quando viu o homem, saiu ao encontro dele com muita alegria para recebê-lo. E o deteve, e deteve o seu sogro, o pai da moça, o pai da jovem. Versículo 4, viu? E ficou o levita em sua casa por 3 dias, comeu, bebeu e ficou ali alojado. Ou seja, nós vemos aqui que a primeira lição não faz parte do texto. Nós temos aqui umas 4 mensagens nesse texto, mas nisso nós temos que abordar como parte da introdução, que esse pai sabia a importância de uma aliança feita. Nós sabemos que esse pai, o pai da concubina, sabia a importância do casamento. Um casamento não podia ser quebrado. Um casamento, por mais que houvesse infidelidade, Deus poderia restaurar o casamento. Deus poderia dar vida ao casamento. E isso é o que o pai faz. O pai luta para que o levita fique na casa, o genro fique na casa. Ele agrada o genro. Versículo número 4, a última parte do versículo, diz que ele tratou bem o levita, diz que ele hospedou, deu comida a ele, deu alojamento, deu comida, ele bebeu, comeu, passou 3 dias. Aí quando nós entramos no versículo número 5, diz que no 4º dia o levita se encerrou para casa. O versículo número 5 diz que no 4º dia, quando ele se levantou pela manhã, levantando-se também o levita para partir, o pai da jovem disse, o seu genro, conforta teu coração com um bocado de pão e depois tu vai. O sogro, o pai da concubina, da moça, estava sempre dando jeito, fica aqui na casa. Se desse para agradar da maneira que tivesse a seu alcance, ele agradava. Ele passa 3 dias, quando chega no 4º dia, ele diz, eu vou me embora, eu vou para casa. E o curioso, irmão, que a Bíblia diz, o versículo de número 18, lê o 18, que o destino do levita é a casa de Deus. Versículo 18. E o levita respondeu, passamos de Belém de Judá, a parte mais remota da região, as montanhas de Efraim, de onde eu sou, e fui eu para Belém de Judá, mas agora eu vou para a casa do Senhor, e não há quem me hospede, e não há quem me receba em sua casa. O destino do levita era chegar na casa de Deus, chegar na casa do Senhor. Ele passa 3 dias na casa do sogro, o sogro agrada, ele permanece. Versículo 5, 4 dias, quando ele vai embora, o sogro segura, diz, não come mais, se deleita-te mais aqui, tu tem conforto aqui, permanece aqui. Ele fica 4 dias. Olha que sogro bom. Quem não queria um sogro desse? Versículo de número 8, versículo 8. Ao 5º dia, levantando-se de manhã para partir e ir embora, disse o pai da moça, conforta teu coração e guarda-te até que decline o dia. E comeram ambos os juntos. Diz que até no 5º dia o sogro chega e diz, fica mais, permaneça mais aqui, permaneça nesse lugar, permaneça nesse ambiente. Você sabia que tem lugares que Deus nos coloca, ou tem ambiente que nós estamos, tem ambientes que eu estou, tem ambientes que eu fui, tem ambientes que eu não sei como é que eu fui para lá, que é Deus que nos leva, que é Deus que nos sustém lá, que é Deus que firma os nossos passos lá. E tem lugares determinados em que Deus nos coloca e que nós só podemos sair de determinados lugares quando Deus nos manda sair ou retornar do lugar onde estávamos antes de ir para aquele lugar onde nós estamos. Você lembra quando Davi foge no capítulo 28 de Gênesis? Ele foge da casa de seu pai Isaac com medo de seu irmão Esaú matar. Ele vai para a terra de Padã Arã, e diz que quando ele passa 20 anos, trabalha por Lia e Raquel. Ele trabalha 14, mas ele passa 20 anos. Diz que agora ele vai voltar para casa próspero, abençoado.
Diz que agora ele vai voltar para casa. Não tem nome transformado ainda, mas diz o versículo a qual Deus está direcionando para que ele saia. Diz: e Deus falou com Jacó: volta, retorna para a tua casa. Tem lugar que Deus nos coloca que eu tenho que ficar lá. Tem lugar que Deus te colocou que você precisa permanecer nesse lugar. Ele fica 3 dias, 4 dias, 5 dias. Versículo de número 9, nós vamos entender, você vai entender. Versículo 9: e então se levantando o homem para partir com sua concubina, e também seu criado, e seu sogro, o pai da jovem, lhe disse: eis que já o dia declina para anoitecer. Eu rogo que passes aqui mais essa noite. Eis que o dia já está acabando. Dorme aqui, para que se alegre o teu coração, e amanhã levantai-vos bem cedo para tomar o vosso caminho, e irás tu para a tua casa. Diga assim comigo: tudo tem um tempo. Diga assim comigo: eu não preciso me apressar. Deus sabe o meu tempo. Mal sabia o levita, por ser levita, homem de Deus, mas mal sabia o levita que aquele homem estava sendo usado por Deus para a sua vida. Você tem escutado a voz de Deus pelas pessoas que Deus coloca do lado de você? Você tem dado ouvidos à voz de Deus pelas pessoas que Deus usa do teu lado? O decorrer da história, irmão, é um fracasso. A Bíblia diz que ele quer chegar em sua terra, e o destino da terra dele, a qual ele traçou, é a casa de Deus, onde ele mora. E diz que quando ele vai, ele se afoba no versículo de número 10, versículo 10: mas o homem não quis passar a noite na casa do seu sogro, e levantou-se, partiu e chegou à altura de Jebus. Diga Jebus, diga Jebus, que é Jerusalém, com seu par de asnos albardados, cheios de cargas, ali amarrados, robustecidos com cargas, e sua concubina. 11: e estando junto a Jebus, o dia já declinando muito, disse o seu criado ao seu senhor: Senhor, vem agora, e vamos para essa cidade dos Jebus, para que passamos a noite nela. E é aqui onde eu vou ficar para pregar essa noite. Ele tem uma concubina, a concubina é infiel com ele, a sua esposa é infiel com ele. Ele perdoa a esposa, ele vai na casa do pai da esposa, resgata a esposa, vai caminhando com a esposa, e diz que o pai da moça quer segurar ele na casa, porque ele não sabe por motivo com a qual o seu sogro está fazendo aquilo. O sogro também não sabe, talvez seja dele mesmo o bom tratar, o bom hospedar bem, cuidar bem, ali ser jeitoso no trato, talvez seja isso. Mas diz que no meio do caminho, e diz que quando ele quer chegar em sua terra, a noite chega, e diz que eles estão agora na terra dos Jebus, ou estão próximos a Jebus, que ainda não é Jerusalém, é Jebus. E diz que o seu servo, aquele a quem Deus coloca pequeno na nossa vida, diz: ô Senhor, seríamos bom passar a noite aqui, porque já é tarde, já é madrugada. E diz que ele diz: nós não ficaremos aqui, nós seguiremos mais em frente, nós vamos mais avante. E onde é que ele vai parar, pastor? Ele vai parar na terra de Gibeá. Diga comigo, Gibeá. Leia comigo o versículo número 13. E disse o seu senhor: vem e sigamos até um desses lugares, para passar a noite em Gibeá ou em Ramá. E passando, pois, a caminhar, e o sol lhe pôs junto a Gibeá, que era de Benjamim, e se afastando-se do caminho para entrar na cidade de Gibeá, para passar ali a noite, entraram e sentaram-se na praça. Diga comigo, sentaram-se na praça da cidade, porque não houve ninguém que lhe acolhesse, para que eles pudessem passar a noite.
Nós vemos aqui, eu vou resumir o pano de fundo. Eles estão em Gibeá, não tem ninguém para hospedar eles, mas diz que quando eles estão sentados em praça pública, Gibeá é uma das cidades mais perigosas da época dos juízes. E diz que quando se senta o criado, os dois asnos ali cheio de cargas, a concubina, o senhor, o levita, diz que eles estão em praça pública, não tem nada, é perigoso. Diz que aparece um senhor, um ancião vindo do campo, e diz que o ancião grita para eles: o que fazes aqui? Não é bom que fiques na praça. E ele agora vai dizer: não, é porque nós viemos lá em Belém, eu passei pelas montanhas e vou voltando para a casa do meu senhor, e nessa terra não tem ninguém que nos hospede. E diz que esse senhor de avançada idade, que vem do campo, é o que diz: eu estou pulando para que a gente chegue onde eu quero pregar. O senhor diz: olha, não te perturbes, tenha paz. Versículo número 19 diz: tenha paz. Olha o que o senhor de avançada idade que vem do campo diz, versículo 19: nós temos palha e pasto para nossos jumentos, e também temos pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o teu criado que está com teu servo, nada será por falta. Versículo 20: e o homem ancião disse: paz seja contigo, tenha paz. Diga para o irmão que está do teu lado: tenha paz. Diga para ele: tenha paz. Diga assim: acate o teu coração. Nós vemos aqui que o levita está todo desmantelado. Deus usa alguém para lhe dar um livramento, que é o sogro. Ele sai, e no meio desse caminho agora Deus levanta outro, para que possa lhe fazer guarita. Mas mesmo Deus nos guardando, muitas das vezes eu estou fora do caminho ou do propósito que Deus me fez para que eu possa existir. Nós vemos que esse ancião agora leva o levita para casa, a concubina para casa, o servo para casa, os jumentos para casa, e diz que de madrugada, versículo 22, quando eles bebiam, comiam e estavam alegres, bateram na porta homens pervertidos, em outras traduções, homens imorais, filhos de Belial. Olha o que diz o versículo 22. Eles agora estão ceando, comendo, guardados. O levita está fora do propósito, fora dos caminhos a qual Deus havia traçado. Embora Deus levante alguém, embora Deus nos guarde, muitas das vezes eu estou fora do propósito. E diz que quando eles estão comendo, festejando, aparece batendo na porta homens imorais, homens perversos, homens pervertidos, em outras traduções, e rodearam a casa batendo a porta, e falaram ao ancião, vírgula, o dono da casa, dizendo: tira esse homem para fora que entrou em tua casa, para que nós viemos ter relações com ele. Perdoe-me aí, nós somos crentes, estamos em uma igreja bíblica, onde nós pregamos a palavra, onde nós ensinamos a palavra para que os nossos filhos não venham cometer os mesmos erros. Homossexuais, homens imorais, algumas traduções, filhos de Belial. Eu não estou dizendo que ele tem uma opção sexual contrária, eu não estou dizendo que é filho de Belial, eu não estou dizendo que é imoral, eu não estou dizendo que é pervertido, é a Bíblia que nos diz isso. E diz que esses homens batem na porta e pedem para que o levita, clamam, insistem para que o ancião da casa coloque ele para fora, porque nós queremos conhecê-lo. Tem alguma tradução na sua Bíblia dizendo conhecê-lo? Levanta a mão. Conhecê-lo. E eles queriam conhecê-lo, significa ter relações sexuais. Agora o senhor da casa vai dizer assim: meus irmãos, o senhor de Gibeá, não faça isso. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina dele, mas com esse homem não faça nenhum mal. Naquela época dos juízes existia uma tradição que quando alguém hospedasse alguém em sua casa, ele teria que defender aquela pessoa que ele havia hospedado a todo custo. É por isso que quando a gente vê aqui esse homem, por mais que seja bom, tendo uma atitude aparentemente contrária, dando a sua filha virgem, fazia parte de um costume ou de uma tradição maligna da época.
Então quero dizer para você, você pode ser bom, você pode ajudar, você pode ser usado por Deus, você pode até fazer coisas na direção de Deus, mas tem costumes do mundo que são bons aparentemente para o mundo, mas nos darão prejuízos incalculáveis. E eu quero dizer para você que os teus filhos não têm preço, que o que Deus colocou em tua casa, os teus filhos, os teus presentes, as tuas herdades, é prioridade tua, não tem preço. Não deixe que os costumes ou as tradições de Gibeá, as tradições do mundo, roube o que mais de precioso Deus nos deu. Eu posso ser bom, ser usado por Deus, ser crente da Betel, ser crente da Universal, ser crente da Assembleia de Deus. Eu posso ser dizimista, eu posso ser levita, eu posso ser pregador, posso ser pastor, posso ser presbítero, eu posso ser qualquer coisa. Mas se eu me ceder aos costumes do mundo, eu vou ter prejuízos incalculáveis. E diz que os anciãos dizem assim: não cometa nenhum mal contra esse homem. Sabe o que acontece? Aquele que amava a concubina para sair de sua casa e rodear montanhas, escuta essa, do versículo 1, 2, 3, aquele levita apaixonado, perdoador da concubina que havia lhe traído, sendo infiel, ele que sai do versículo 1, 2, 3, vai para a casa do sogro, perdoa, traz palavras amorosas, versículo 2 de Juízes 9. Quando o mal chega, ele se tranca na casa e a concubina é levada para fora. Eu durante muito tempo eu ouvi alguém pregar esse texto, e no dia que se pregaram disse que o levita aqui representava Cristo, aquele que perdoava a noiva, aquele que ficava na casa do pai da noiva, aquele que perdoava a infidelidade da noiva, que era a igreja. No dia, muito tempo eu ouvi a mensagem assim, só que eu descobri que está errado. Ele é um tipo de Cristo imperfeito. Diga comigo, um tipo de Cristo imperfeito. Diga, um Cristo imperfeito. Leia comigo o versículo de número 25. Mas aqueles homens não quiseram ouvir a palavra do ancião, e pegaram a concubina e fizeram-a sair da casa, e eles conheceram, e eles tiveram relações e abusaram dela a noite toda, até que o dia raiasse. Que tipo de Cristo é esse, que permite com que sua amada seja abusada? Então a primeira lição que eu quero extrair para você essa noite, à luz da Bíblia, nós vemos que ele está na casa da qual aquele homem que era bom, diz que os homens batem a porta, e diz que pegam a concubina e maltratam, abusam dela a noite toda, fazem sexo com ela a noite toda até o dia nascer. Ela morre, e ela agora vai se arrastando até o limiar da porta, até os batentes da porta. Quando o dia amanhece, o levita apaixonado, entre aspas, sai da casa, cutuca a mulher, perguntando: levanta, vamos embora. A mulher morreu. E diz que quando ele descobre que a mulher morreu, o restante do versículo, estou pulando, não vai dar tempo, ele bota a mulher em um dos jumentos e leva a mulher para a sua terra, para casa. Quando ele chega em casa, ele despedaça, ele corta a mulher em 12 pedaços e envia cada pedaço para uma de cada tribo de Israel. Versículo de número 30, para você entender, e eu vou para os tópicos. E todos os homens que viram aquilo, o esquartejamento, a mulher esquartejada, a mulher separada em 12 pedaços, viu? E versículo 30, e todos os homens que viram aquilo, todos os homens viam aquilo e diziam: jamais se fez tal coisa, nem desde o tempo em que os filhos de Israel saíram, subiram, vieram, foram resgatados da terra do Egito até o dia de hoje. Poderá acontecer isso? Consultai, fazei reunião com os anciões e me falai o que vocês decidem.
Você está vendo aqui onde começa a guerra dos benjamitas. Depois eu vou pregar sobre o capítulo 20 e o 21. Mas nós vamos ficar no 9. Qual é o primeiro erro do levita, pastor? O primeiro erro do levita, à luz da Bíblia, segura aí que lá vai. O primeiro erro, à luz da Bíblia, com esse texto de Juízes 9, é que o levita, por mais homem de Deus que fosse, ele desprezou os bons conselhos. Diga comigo, o levita desprezou os bons conselhos. Onde é que está isso, pastor? Está no versículo de número 9. O versículo de número 9, o pai da jovem diz assim, ó: fica mais uma noite aqui, o dia já está rompendo, a noite já está chegando, passa a noite aqui, amanhã tu vai. E nós sabemos, irmão, que o bom conselho, como já dizia o poeta, todo bom conselho nasce, emana, flui do coração do Pai. Todo bom conselho, seja quem dê para você, se for um bom conselho, se for a luz da Bíblia, emana, flui, cresce, é gerado no coração de Deus. Todo bom conselho flui do íntimo do Pai. O primeiro erro de muitos que servem a Deus, assim como esse levita, apaixonado pela esposa, apaixonado pela igreja, entre aspas, é não escutar os bons conselhos daqueles que estão acima de nós, ou daqueles a quem Deus coloca em nossa vida. Cutuca quem está do teu lado. Eu estou mandando pouco hoje, pergunta para ele, diz assim: meu irmão, tu tem escutado os bons conselhos? Pergunta para ele, vai, tu tem escutado os bons conselhos? Escute os bons conselhos. O salmista de número 9, quando ele escreve o salmo de número 9, o salmista diz, escrevendo no versículo 9 e 10, salmo de número 9: o Senhor será também um lugar fortificado para o oprimido, em um alto refúgio em tempos de angústia. Versículo 10: e os que conhecem o teu nome, ó Senhor, confiam em ti, porque só tu, ó Senhor, nunca desamparastes aqueles que te buscam. Ou seja, a quem você tem escutado os conselhos? Ou será que você tem parado para ouvir os bons conselhos? O Senhor é o refúgio para o oprimido, porque diz o versículo de número 10 do salmo de número 9: ele não despreza aquele que o busca, ele não rejeita aquele que busca orientação do alto, ele não rejeita, ele não se esquece, ele não vira o seu rosto para aquele que o clama e grita: ah, papai, para aquele que está faminto de ouvir a voz de Deus. O teu Deus jamais fica sem te dar a orientação certa, ó levita. O teu Deus jamais te abandona, ó filho. O teu Deus jamais te deixa de te aconselhar, ó filha. Essa noite só quem veio buscar a orientação de Deus, levante a mão para cima. Eu vim para esse lugar essa noite porque o Senhor me disse: vai, porque eu vou te orientar naquela casa. Tem noite que eu venho para cá, eu estou cansado, eu digo: meu Deus, o que é que eu prego? E Deus diz: abra a tua boca porque eu vou te usar, abra a tua boca porque eu vou te orientar. Tem decisões que você vai tomar e você não sabe como é que toma, mas como você depende de Deus, no momento certo que você está ali, perante as situações controversas, Deus te dá sabedoria, Deus te dá direção, Deus te dá discernimento, as escamas caem dos teus olhos, e você entende depois de tudo que é feito, que foi Deus que estava atuando em tua vida. O nosso Deus é o Deus que nos dá a orientação certa. O primeiro erro do levita foi não escutar as orientações, foi não escutar os bons conselhos. Segundo erro do levita à luz da Bíblia é que o levita não aceitava ser contrariado. Pergunta para quem está do lado: tu aceita ser contrariado? Pergunta assim: tu permite que eu te contrarie? Segundo erro do levita à luz da Bíblia está no versículo de número 12. Vamos ler o 12. Versículo de número 12. O segundo erro do levita foi não aceitar ser contrariado. Versículo 11 e 12. Vamos ler. E estando junto ao próximo a Jebus, o dia havia declinado muito,
Então disse, levantando a voz, o seu criado: Senhor, vem agora e vamos para essa cidade dos Jebus, para que possamos passar essa noite. 12. Mas o seu senhor lhe respondeu: não iremos a nenhuma cidade de estrangeiros que não seja dos filhos de Israel. Mal sabia o levita, nós sabemos, é por isso que nós somos felizes, que Jebus tornaria-se Jerusalém, a casa, a cidade santa, a cidade preciosa. Mas você sabia que o maior erro dos cristãos, ou daqueles que se intitulam filhos de Deus, quem é pastor, luta para que o seu povo, o seu rebanho vá para o céu, sofre. Sabe por quê? Porque muitos de nós não aceitamos ser contrariados. Muitos de nós não aceitamos ser confrontados. E deixa eu dizer uma coisa para você: quem foi que contrariou aqui o Senhor? Quem foi que contrariou aqui o levita? Quem foi que contrariou aqui o homem de Deus? Foi o servo. E servo na Bíblia é pequeno. Servo na época não poderia nem dirigir a palavra ao seu senhor. Servo não podia nem abrir a boca e dar sua opinião para seu senhor. Mas nós vemos que o servo abriu a boca. O servo disse para o seu senhor: logo eu entendo, sabe o que? Porque um servo falar sem permissão do seu senhor, ele falar com seu senhor, ele era levado ao açoite, ele era levado ao castigo. Mas diz que o servo abriu a boca. Ei, o nosso servo, o servo sofredor, ele pelo contrário, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, em meio aos seus tosqueadores. E diz que nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu caminho, eram como ovelhas que não tinham pastor, mas ele fez recair sobre ele o castigo que nos trouxe a paz, e nós somos sarados pelas suas pisaduras. Ei, ele subiu o Gólgota calado, diante de Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, no cenáculo, na quinta noite, naquela madrugada, quando prenderam Jesus no Getsemane, levaram para o sinédrio. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, mas diz que quando deu 3 horas da tarde, a hora nona, a hora do sacrifício perfeito, o nosso servo sofredor abriu a boca, o nosso servo fiel abriu a boca e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado, no hebraico tetelestai, está pago, está decretado, está selado. Ei, meu irmão, o teu servo abriu a boca, porque ele nos repreende. E glória por Deus, glória a Deus, que o nosso servo, que Jesus é nosso servo. Mas aqui no contexto é um servo pequeno. Faz comigo, aqui no contexto é um servo pequeno. Faz assim, um servo pequeno. E diz que mesmo correndo o risco de apanhar, mesmo correndo o risco de ir para o açoite, o servo abriu a boca. E você sabia que muitas das vezes nós que somos o filho de Deus, homens de Deus, trabalhamos para Deus. O levita aqui é da tribo de Levi, aquele que adorava, aquele que estava fazendo serviço sacerdotal. Quem era levita tinha por direito ser sacerdote. É aquele que estava na presença de Deus, adorando, entregando do povo para Deus, sacrificando a Deus para pedir perdão. O povo. E diz que ele não aceitava ser contrariado. O Senhor, o levita, diz assim: nós não vamos. Versículo número 12, é isso que diz: nós não vamos. Eu não vou. E o contrariamento nem sempre virá das pessoas que eu mais espero ser contrariado. Você sabia disso? O contrariamento nem sempre virá das pessoas que eu mais espero ser contrariado, mas virá das pessoas simples que Deus coloca do teu lado, que Deus coloca em tua vida.
Virá das pessoas simples que Deus coloca na tua família. Virá das pessoas simples que Deus coloca no teu trabalho. Virá das pessoas simples que Deus coloca em tua rua. Virá das pessoas pequenas, das pessoas simples. Ei, valorize as pessoas pequenas que Deus coloca em tua vida. Valorize as pessoas simples que Deus coloca em tua vida. Valorize as palavras simples que Deus usa. Pessoas simples para abençoar a tua vida. O contrariamento nem sempre virá de pessoas que eu mais espero, mas sim de pessoas simples que Deus coloca do meu lado. O interessante é que na língua portuguesa, a palavra contrariamento, ela só pode ser citada depois que alguém expor sua opinião primeiro. Diga-se comigo, o contrariamento, diga o contrariamento, só pode ser usado, diga, só pode ser usado depois que alguém der primeiro a sua opinião. Na língua portuguesa a regra é essa. A palavra contrariamento, ela só pode vir, ser usada depois que alguém der primeiro a sua opinião. Quem falou aqui primeiro? 11, 12. Eles estão perdidos, sem rumo, sem destino, sem saber para onde. Eles sabem para onde vão, mas naquele momento está, a noite chega, a cidade é perigosa. E o levita aqui, que é o homem de Deus, que tem a responsabilidade de cuidar do servo, cuidar das concubinas e cuidar dos asnos, não sabe o que fazer. Quem fala primeiro? O servo. Quem toma atitude primeiro? O servo. Na língua portuguesa o contrariamento só pode vir primeiro depois que alguém der primeiro a sua opinião. Só que detalhe, quem fala aqui primeiro é o servo, não é o senhor do servo. Sabe por que o levita fala primeiro, irmão? Perdão, sabe por que o servo fala primeiro? Porque muitas das vezes as pessoas simples que Deus coloca na nossa vida, elas têm mais uma genuinidade, uma proximidade de um dia a qual foi simples, pequeno como elas. Olha para os teus filhos orando a Deus. Às vezes eu tiro para orar, eu oro primeiro, a Debinha ora depois de mim, assim no lado na cama de joelhos, e eu olho para a oração da Débora, e eu olho para mim e eu digo, meu Deus, o servo aqui fala primeiro. E por que o levita não aceita a repreensão? Por que o levita não aceita ser contrariado? Porque ela era uma pessoa de opinião formada, uma pessoa de opinião definida, pessoa que não aceitava ser contrariada. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: todas as vezes que nós não abrirmos mão das minhas convicções, todas as vezes que eu não abrir mão de ser contrariado, mas na frente eu quebro a cara. Todas as vezes que eu não abrir mão do que eu acredito, todas as vezes que eu não abri mão das minhas convicções. Semanas atrás eu conversei com um casal que disse: não, pastor, eu congrego, mas eu acredito assim, eu fui ensinado assim, é assim que tem que ser, sabe, assim. E eu disse para ele: cara, olha para a tua vida, olha onde tu está. Você sabia que todas as vezes que você não abrir mão do seu ego, você não abrir mão das suas convicções, você não abrir mão da sua opinião formada, você não abrir mão do que você acha e deixa de acreditar, não, eu só quero que for assim, o meu marido tem que ser assim, a minha esposa tem que fazer assim, você vai quebrar a cara. Foi isso que aconteceu com o levita. Ele não aceitou ser contrariado, ele não aceitou receber uma orientação de alguém que era menor do que ele. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, embora ele seja grande, ele se comporta como pequeno. Aquele texto de Hebreus que eu amo muito. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se fez imagem de homem, imagem de servo, e encarou a morte de cruz, e foi obediente a Deus, ao Pai, até o final. E diz que Deus por isso lhe deu um novo nome e o exaltou acima de todos os nomes. O nosso Jesus, ele é simples, pequeno, humilde, e muitas das vezes as orientações de Deus, o que Deus vai me pedir é simples, é coisa pequena, é coisa boba, e eu não abro mão, você não abre mão, nós não abrimos mão, e o prejuízo depois da desobediência é incalculável, é grande. Deixa de ser egoísta, rapaz.
Deus nos trouxe aqui essa noite, irmão, não para que nós íamos receber aqui algo só profético da parte de Deus. Sim, nós iremos receber sim uma profecia, uma palavra revelada, uma palavra rema. Mas essa noite também é noite de eu ser contrariado. Essa noite é noite de você ser contrariado. Deus te trouxe aqui para esse lugar para que você seja contrariado. Deus te trouxe aqui essa noite para que você seja desafiado por Deus. Deus te escolheu e te trouxe para cá, te fez filho, te lavou, te remiu, tirou do charco de lodo para que você fosse contrariado. Deus te trouxe, resgatou, te fez você príncipe, te assentou na mesa dos príncipes, ungiu tua cabeça com óleo. Ele tem uma mesa preparada no deserto perante os seus adversários. Mas essa noite aqui Ele está te contrariando, Ele está te desafiando. Essa noite é noite a qual Deus marcou de desafiar você, de desafiar a minha vida, de desafiar a nossa casa. Deus está desafiando essa igreja. Meu irmão, você aceita ser contrariado por Deus? Você aceita ser contrariado pelo Espírito Santo? Você aceita ser contrariado por Jesus Cristo? Essa noite Jesus te desafia. Essa noite Ele te confronta. Ele não está satisfeito com você, Ele não está satisfeito com as tuas opiniões. Essa noite Ele te desafia. Tem crente que não aceita ser confundido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus confrontando, Deus batendo de frente, Deus desafiando. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que esse levita era totalmente independente da orientação de Deus. Ele era independente, não é dependente, independente da orientação de Deus. Versículo de número 15. Versículo 15 diz assim, ó: e se afastaram do caminho para entrar e passar a noite ali em Gibeá. E entrando, sentaram-se na praça da cidade, porque não houve alguém que os acolhesse para pernoitar ou para passar a noite. Eles estavam sentados em praça pública, sem saber para onde ir. Só fazer um paralelo aqui que a gente lê e passa direto. Esse homem aqui era um levita, homem de Deus, filho de Deus, servo de Deus. E diz aqui que ele está andando. Eu não vejo em nenhum momento do capítulo 19 ele orando, pedindo orientação a Deus. Quando ele vai para Belém, a Bíblia diz no versículo número 1 que ele não ora. Quando ele sai de Belém, da casa de seu sogro, diz que ele não ora. Quando ele chega em Jebus, versículo de número 11, se não me engano, diz que ele também não ora. Quando ele chega em Gibeá, também não ora. Ele está perdido em Gibeá, também não ora. Você sabia que tem uma carreta, um trem de crente assim? Que ele vai para o lugar, não ora. Ele chega no lugar, não ora. Ele está no lugar, não ora. Ele está perdido, não ora. Ele está na igreja perdido, não ora. Ele está no casamento ruim, um turbilhão de problemas, ele não ora. Ele está no meio das dívidas, não ora. Ele está servindo a Deus, não ora. Tu já orou hoje, irmão? Tu precisa levantar a mão. Quem é que te orienta nessa vida? É o WhatsApp quando tu acorda de manhã? Quando tu pula da rede, quando tu pula da cama, a primeira coisa que tu vai olhar a tua mensagem, as visualizações, é assim, né? Visualizações. Quem é que te orienta? O camarada está perdido, irmão. Pessoas dependendo dele. Você sabia que tem pessoas que dependem de você? E o camarada não ora em nenhum instante. Que homem de Deus é esse? Que homem de Deus somos nós? Que mulheres de Deus somos nós? Ele vai para Belém, não ora. Sai da casa do sogro lá de Belém, não ora. Ele vai agora, chega em Jebus, não ora. Ele vai para Gibeá, não ora. Está perdido na praça pública de Gibeá e também não ora. Esse levita é o tipo de crente, é o tipo de pessoa que é totalmente independente da orientação de Deus.
E nós que somos filhos de Deus, nós temos que saber que é Deus que nos orienta. Ele está agindo de uma forma, eu não dependo de Deus, eu não ando na direção de Deus, eu ando na minha vontade, eu ando na minha direção. O levita tem tipo de crente, tem jeito de crente, mas não depende de Deus. O levita parece crente, tem roupa de crente, tem roupa de sacerdote, mas anda segundo a sua própria vontade. O levita aqui tem título, ele é da tribo de Levi, tem título renomado de crente, mas ele não honra o título que carrega. O levita está indo para a casa de Deus, versículo 22, o versículo está indo para a casa de Iavé, mas ele não honra o Deus da casa. Ei, meu irmão, nós estamos indo para a casa de Deus, nós estamos indo para a mansão celeste de Deus, nós estamos indo para Canaã de Deus, nós estamos indo para Jerusalém de Deus, nós estamos indo para a glória eterna de Deus. Mas será que nós estamos pedindo a orientação de Deus? Eu estou indo para a casa de Deus, eu estou precisando de Jesus voltar, eu estou esperando a volta do Messias, mas será que eu estou orando ao Senhor da casa? Será que tu ora ao Deus da casa? O salmista diz, o Salmo 119, versículo 101 ao 115, o salmo da perfeição dos judeus. Salmo 119, 101 a 115 diz: desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra, ó Senhor, e não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras, ao meu paladar as tuas palavras são mais doce que o mel. No versículo 104 ele diz: pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, por isso odeio todo caminho falso, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh, glória a Deus, a palavra de Deus é mais doce que o mel. Ei, quando você recebe a palavra de Deus, você anda mais 10 milhas. Quando você recebe a palavra de Deus que entra, que aguça o seu paladar, você voa como águia, você corre e não se cansa, você caminha e não se fadiga. E aqueles que confiam no Senhor levantarão voo como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Você vai subir mais alto, você vai subir mais alto, Deus vai te olhar, você vai andar na direção de Deus. Só quem vai depender de Deus, levanta a mão para cima, dê um grito para Jesus, dê um grito de glória a Deus. E você depende daquele que te dá a orientação. Tem que subir mais alto, tem que subir mais alto. A tua palavra é mais doce que o mel. Eu prego sobre isso. O quarto erro do levita, a lição que nós aprendemos, é que o muito que eu não valorizo hoje, o muito que eu tenho e eu não valorizo hoje, pode me fazer uma falta grande amanhã. Versículo de número 15, leia o 15. E se afastando do caminho para entrar na cidade e passar a noite em Gibeá, entraram e sentaram na praça da cidade, porque não houve quem lhe desse hospedagem para passar a noite. Você sabia que todas as bênçãos que você tem hoje, você não valoriza, elas podem fazer uma grande falta amanhã? O que esse homem está prestando no versículo 15? De guarita, de hospedagem, de um lugar para repousar, de descanso. Ele tinha de sobra na casa do sogro. O sogro o tratava, o sogro dizia: fica, permanece, não vai, aqui é teu. Tem um quarto ali para tua esposa, minha filha, fica lá. Ele se apressou, ele saiu até aborrecido com o sogro pelo bom tratamento. Você sabia que tem filhos aqui? Eu sei porque os pais contam para mim que tem filho aqui com a língua desse tamanho, maltratando pai e mãe. Tem filho aqui que esculhamba pai e mãe, vem para cá, dá glória a Deus, dá aleluia, anda com a Bíblia debaixo do braço.
Ei, não valoriza as bênçãos que Deus te dá, as bênçãos preciosas que Deus te dá hoje, porque elas podem te fazer falta amanhã. O que esse homem mais está precisando é de um canto para deitar, para repousar, para se sentir seguro, para passar a noite. E lá em Belém tinha. Sabe, muitas das vezes o carro quebra, o carro só me dá prejuízo. Eu não sei o que eu faço mais com esse carro. Sabe por que a gente reclama do carro que a gente tem? A gente reclama da moto que a gente tem, irmão. É porque a gente tem o carro. É porque a gente tem uma moto. Sabe por que você reclama da bicicleta que fura o pneu, que cai a corrente, que está com os raios quebrados? Porque você tem uma bicicleta. É uma bênção. Quer não ter problema com a moto? Quer não ter problema com o carro, irmão? O meu pastor Valtinho disse isso. Quer não ter problema mais com o carro? Sabe o que você faz? Vende o carro. Vende a moto. Valorize a bênção que Deus te dá hoje. Tudo que você tem é uma bênção. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Deus colocou em tuas mãos porque Ele te ama. É bênção de Deus para a tua vida. Não menospreze a bênção de Deus em tua vida, porque ela pode fazer falta amanhã. Não despreza teu pai, não despreza tua mãe, porque eles farão falta amanhã. Sabe por que a gente arruma briga boba no casamento? Sabe por que tem muitos casais que passam de semana intrigados dentro de casa? Porque tem casamento, porque é casado. Mas no dia que você perder o casamento, você vai sentir falta da sua esposa. No dia que você perder seu casamento, você vai sentir falta do seu marido. Ei, meu irmão, para com essa besteira, para com esse lundu, para de dizer que não faz, pede perdão, chega para a esposa e diz: me perdoe minha filha, me perdoe minha nega. Lá em casa quem sempre pede perdão é eu, porque sempre, a maioria das vezes quem erra é eu, e eu não quero dormir intrigado, eu não quero dar lugar ao diabo. Quando eu erro eu digo: me perdoe. No grego até diz que a origem da palavra dimas é aquele que tem a capacidade de pedir perdão. Faz jus a mim mesmo, porque quando eu erro eu vou logo pedindo perdão, eu vou logo por baixo. Sabe por quê? Porque eu quero viver a bênção que Deus tem para a minha vida. Não perca a bênção de Deus na tua vida. Não perca teu casamento. Teu casamento é uma bênção. Teu trabalho é uma bênção. Teus filhos é uma bênção. O teu relacionamento com Deus tem que ser uma bênção. A gente reclama porque a gente tem. Não valorizamos a igreja que tem. Não valorizamos o pastor que tem. E se um dia você aqui não valoriza a igreja, um dia quando nós subirmos para o céu, alguns irão ficar para a grande tribulação, você vai valorizar a igreja. Depois a gente bota na internet, tem uns que acham ruim, mas é para você que fica assistindo Netflix em casa, para você que fica escutando coach em casa. Um dia, você que não valoriza isso aqui, esse lugar, a igreja, o pastor que tem, um dia nós iremos subir para o céu, e quem ficar, vai ser a hora de dizer: ah, que saudade daquela casa. E não é só da casa, mas do convívio, do conteúdo que tem dentro da casa, que é os irmãos, que é a comunhão. Esse negócio de dizer que congrega, é crente, mas não tem igreja, isso é conversa de Belial. O quinto erro: fica de pé porque não dá tempo. Meu Deus do céu, fica de pé, com a Bíblia aberta na mão. A quinta lição que aprendemos com o levita: que o caminho sem Deus, irmãos, é um caminho de morte, é um caminho de perda. Diga-se comigo: o caminho sem Deus é um caminho de morte, é um caminho de perda. Versículo 26 ao 28 nós lemos e vamos para casa. O caminho sem Deus, um caminho fora da direção de Deus, é um caminho de morte, é um caminho de perdas. 26 ao 28 diz assim: e quando já amanhecia, a mulher veio arrastando-se e caiu diante a porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, até que o dia amanheceu. 27. E levantando-se pela manhã, seu marido, o levita, o Senhor abriu as portas da casa, e saiu para seguir seu caminho, para ir embora. E eis que a mulher, a sua concubina, estava estirada diante da porta da casa, com as mãos sobre o limiar, sobre os batentes.
e lhe disse: levanta-te, vamos embora. Ele cutucou a mulher: acorda, mulher, vamos. E ela não respondeu. Então o homem, o levita, levantou e a colocou sobre um jumento e partiu para seu lugar, para a sua terra. Era tarde demais, a mulher estava morta. O que ele havia lutado tanto, se esforçado tanto para superar, para perdoar, sair de sua terra, vir para Belém, voltar para a casa do Senhor, todo o seu esforço foi em vão. Porque um caminho sem Deus, irmãos, por mais que boa seja a tua intenção, é um caminho de morte, é um caminho de perda. Para nós orarmos, eu queria que você perguntasse a seu irmão aí do lado, diga assim: por onde você tem andado? Qual é o teu caminho? Provérbios de número 14, versículo 12 diz: porque há muitos caminhos que para o homem parece ser direito, parece ser bom, parece ser perfeito, vírgula, mas o final desses caminhos são morte. Quais têm sido os teus caminhos que tu tem andado? O caminho sem Deus é um caminho de perda, é um caminho de morte. Quais têm sido os teus caminhos? Onde você tem colocado seus pés? Onde você está sentado? Qual é a praça que você se senta? Qual é o lugar onde você faz morada? Qual é o lugar onde você tem parado? Para onde você tem levado sua família? Qual é a praça? Qual é o lugar? Qual é o lugar onde você tem dito: fica aqui, porque vocês são meus e aqui é seguro? Eles estavam na praça de Gibeá, dependendo dele. Eu não sei vocês, mas eu como pastor, meu maior ministério, a minha maior responsabilidade é levar minha esposa e minhas 2 filhas para o céu. Essa é a tua maior responsabilidade. Onde você está andando, onde você está pisando, onde você está parado? Qual é a praça que você está? Qual é a igreja que você congrega? Tem crente que não quer congregar. Deixa eu perguntar para você: qual é a igreja que você congrega? Qual é a praça que você está sentado? Qual é a casa que você entra para se hospedar? Você e sua família. Há caminhos que para o homem, Provérbios 14, versículo 12, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos perfeitos, mas no final deles são caminhos de morte. Jesus diz em João 14, versículo 1 ao 6, quando ele está preparando para ir aos céus, ele diz: olha, meus discípulos, não se turbe, não tenhas medo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem guarita, na casa de meu pai tem muitas moradas. Pois eu vou e vos preparei lugar, e vos voltarei de novo, e voltarei-vos de novo a vós, para que eu vos leve para onde eu esteja, vós estejais também comigo. Tomé pergunta: Senhor, como saberemos esse caminho, Senhor? Tu diz que para onde o Senhor vai nós não podemos ir. 5, João 14, 5, tu diz que nós não sabemos esse caminho, para onde nós, porque como nós saberemos onde tu vai, que caminho é esse? Versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, existe caminhos que para o homem são bons, mas no final deles são caminhos de morte. Ei, meu irmão, essa noite é noite de você firmar os seus passos, essa noite é noite de você firmar as suas pegadas. Não abandone o caminho, não saia da rota, não saia do percurso, não saia da trajetória. Ei, Jesus é o teu caminho. Curva a tua cabeça, vamos orar. Deus, tu és o nosso caminho, e nós não queremos, Senhor, perder aquilo que nós amamos pela falta de oração, pela covardia, pelo medo. Assim como aquele homem se trancou naquela casa e permitiu que sua esposa fosse violentada, nós não permitimos, Senhor, que a tua noiva aqui na terra seja violentada pelos homens maus.
Dá-nos a fé, Senhor, de até morrer, Senhor, para defender tua igreja. Dá-nos a fé, Senhor, de morrer, Senhor, morreu pela verdade do Pai. Nós não queremos ser covarde como aquele levita foi. Nós não queremos desprezar os bons conselhos. Nós não queremos, Senhor, deixar de sermos confrontados por Ti. Nós queremos dar lugar, Senhor, às pessoas pequenas que o Senhor usa para falar conosco. Obrigado a Deus pelo Senhor falar conosco. Obrigado, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes da Tua orientação. Nós não andamos por onde nós queremos andar. Nós andamos sentido a Tua palavra, porque lâmpada ela é para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E Tu és, Senhor, a esperança para o viajante perdido. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O casamento é uma bênção, o trabalho é uma bênção, os filhos é uma bênção, os amigos que a gente tem é uma bênção, o carro, a moto, a bicicleta, a carroça que a gente tem é uma bênção, a casa de aluguel, todo mês a gente paga o aluguel, é uma bênção, a comida na mesa é uma bênção, a água para beber é uma bênção, a roupinha velha que a gente tem para vir para o culto é uma bênção, a cadeira que a gente tem para sentar aqui é uma bênção, esse pastorzinho chato que faz zoada é uma bênção, essa igreja que o Senhor nos deu é uma bênção, essa Topic já velhinha, Senhor, que o Senhor deu o Levi para dirigir é uma bênção, Senhor, tudo que o Senhor tem nos dado é uma bênção. Nós te agradecemos, Deus. Fica conosco, nos leva para casa debaixo da Tua potente e poderosa mão. Porque nós queremos, Senhor, ser fiéis a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê como eu creio, aplauda Jesus Cristo.